Ó, a questão residência, transferência de domicílio eleitoral do Sérgio Moro foi vetada lá a questão eleitoral lá no estado de São Paulo. Aí ele está vindo para o Paraná, de volta para o estado. Ele está na União Brasil e a União Brasil encomendou uma pesquisa para testar o nome de Sérgio Moro na disputa ao Senado e também ao governo do Paraná. O TRE de São Paulo, como eu falei, cancelou a troca de domicílio e Moro ainda não anunciou para que cargo vai concorrer aqui no estado do Paraná, mas está disposto a compor com o Podemos, o seu ex-partido, apesar do recente ataque aí de Rosângela, a esposa dele, ao Álvaro Dias, né? Segundo as informações, o ex-ministro da Justiça e juiz, ele não tem rancor nenhum com o senador Álvaro. Álvaro aposta na reeleição com o apoio do Ratinho Júnior, mas tem uma série de desdobramentos. A chegada do Moro ao Paraná vem a calhar para um monte de gente aqui. No entanto, bagunça o cenário político e a gente não sabe o que pode acontecer na, entre aspas, República do Paraná agora, com a presença na campanha política do ex-juiz Sérgio Moro, né, aqui no estado. Agora é hora de ver o resultado dessas pesquisas que foram encomendadas para ver que pé vai tomar o partido dele. A nossa equipe falou com o Sérgio Moro, ele nos contou que na terça-feira ele fará uma entrevista coletiva em Curitiba, explicando a volta dele ao Paraná. Fernando Tupan, muito se cogita o nome do Moro em todas as posições. Se fala até em candidatura a governador ou a vice-governador na chapa do Ratinho Júnior, hein, Fernando? Pois é, Paulo Caetano, ontem eu ouvi comentários de gente do União Brasil que ele poderia ser vice de Ratinho Júnior. E isso, posso falar uma coisa, é bastante viável. É inviável, olha, dificilmente vai acontecer do União Brasil fazer uma dobradinha com o Podemos para a eleição de governador ou para a eleição de senador, assim, que o Podemos e o União Brasil não se bica. Por que não se bica? Porque o Álvaro Dias é um inimigo do que o União Brasil define. Seria a mesma coisa, um tá à direita e outro tá à esquerda. É mais ou menos nesse papo. Não existe hoje nenhuma possibilidade. É mais fácil o União Brasil ir junto com Jair Bolsonaro, e eu acredito que isso vai acontecer com Jair Bolsonaro, dando até a vice pro Luciano. Não dá para duvidar aqui no Paraná. Ratinho Júnior, o União Brasil é base do Ratinho Júnior, vai estar com o Ratinho Júnior e o resto tudo é conversa, tudo conversa. Eu particularmente acredito que o Sérgio Moro não vai sair nem de vice e vai sair a deputado federal. Eu conversei com o Felipe Francischini, ele falou que não está definido aí, que esse final de semana podem definir isso, até segunda-feira no máximo. Mas por que essa história do Sérgio Moro, deputado federal? Porque hoje o União Brasil faria de 3, 4, no máximo 5 deputados federais. Com o Moro, faria no mínimo 8, só pela votação que ele teria. Isso ajudaria ao partido a manter o status de um dos maiores do Brasil. Pode acreditar, Moro federal e União Brasil com Ratinho Júnior numa aliança que deve reunir ainda os republicanos, o PP e mais 2 partidos. Agnaldo Vieira, me parece assim, que as coisas são diferentes, né? A gente projeta uma situação e quando ela se dá na realidade fica diferente. Todo mundo achou que o Sérgio Moro seria preterido, ninguém ia querer ele. Mas, rapaz, tá todo mundo querendo o Sérgio Moro. Eu falei disso ontem, né? Agnaldo Vieira, professor Jorge. Vai, Agnaldo. Tá furando fila, professor? Eu achei legal. Acho que quando perguntaram se o senhor tinha Twitter, né? Você tem Twitter mesmo? Tem Twitter. Consegue falar com 160 caracteres? Não façam isso. Vai lá, Agnaldo Vieira. A minha foi Twitter. Eu falei disso Sérgio ontem. Moro, no Paraná, vai. Bom, mas aí uma coisa era ser preterido em nível nacional, que ele não era. Para o Estado, reduz-se bem.
E para quem dizia que não, vou ser presidente, ninguém me tira, eu vou ser candidato. Né? Agora, é a mesma coisa se estivéssemos falando em Sérgio Moro em nível de Maringá. Quem não gostaria de tê-lo como candidato a prefeito ou como candidato a vereador? Mas o interessante só foi que realmente mexeram-se as pedras, né? E você começa a criar um cenário que talvez já estivesse definido, né? Das candidaturas em todos os segmentos dessas eleições. Mas fica uma surpresa, realmente, que dia que ele vai na segunda-feira? Terça-feira, a coletiva. Eu acho que vai explicar vamos o que aguardar ele vai fazer. Que pode ser talvez um stand-up. Pamela Mussolini. Então, né? Eu vou fazer aqui do meu tweet o tweet da Suzy, nossa ouvinte, porque ela disse um negócio aqui que eu adorei. Macaco que pula de galho em galho acaba pulando em galho seco. É interessante, eu tava olhando essa decisão do Moro, né, que foi rejeitado o domicílio dele. Ele não passou ali por pouco, né, para se candidatar por São Paulo, porque o contrato mesmo de aluguel dele ele primeiro, né, transferiu no último dia, já ficou um pouquinho apertado e estranho. E o contrato de aluguel dele em São Paulo parece que começava depois da transferência, né? Então ficou realmente difícil ali de passar na Justiça Eleitoral. Mas essa volta dele aqui para o Paraná, realmente, Paulo, acho que ele deveria, não sei, descansar a imagem, talvez deixar isso para o futuro, estudar melhor o posicionamento dele, porque foram tantos passos infelizes, se é que eu posso usar essa palavra, que eu acredito que seria bom ele dar um tempo, talvez atuar aí de uma forma mais aí no ativismo e tudo mais, e voltar no momento posterior, porque realmente, até como o Aguinaldo encerrou ali o comentário dele, tá virando stand-up comedy, né? Esse pulo dele de galho em galho. Então, realmente, eu não tenho, assim, gente, nada contra o Moro, eu sou até muito grata pelo que ele fez pelo país e toda a Operação Lava Jato. Mas realmente é uma sucessão de erros que ele precisa parar, pensar. Eu acho que é o ideal para ele. O professor Jorge, o TRE paulista negou o domicílio dele, no entanto, a Rosângela Moro, que mora no mesmo flat, está liberada. Não tem um tipo de perseguição ao Sérgio Moro? Provavelmente tem, mesmo porque a demanda foi do Partido dos Trabalhadores, se não estou enganado, ou de um Partido dos Trabalhadores. E eles continuam, Agora, foi um acerto do PT. E por que foi um acerto? Porque devolveu o Moro ao lugar correto. Desde meu ponto de vista, o Moro é hoje o político regional mais experiente do Brasil. Ele conseguiu, em pouco tempo, tomar todas essas experiências, o que um político leva décadas. Isto o torna um sujeito experto no sentido técnico do que é a política no Brasil e de que são as traições entre os políticos. E o traz a capital da Lava Jato, onde ele era o juiz da Lava Jato, ou seja, ao berço da sua origem política, onde se junta com Dallagnol e com Álvaro Dias, o grande defensor dessa operação Lava Jato aqui no estado do Paraná. Portanto, temos hoje no Paraná as três principais referências à questão do combate à corrupção, que é o Dallagnol, o Sérgio Moro e Álvaro Dias. Independente de eu concordar com eles, independente de eu estar de acordo com a estratégia que utilizaram, isso é outra questão. No entanto, os retorna ao berço onde tem um grande potencial eleitoral. Eu tenho certeza absoluta que o cargo que eles pleitearem, eles terão sucesso no estado do Paraná. E essa brincadeira de que se vai para síndico do prédio pode perder, é uma brincadeira que não tem sentido em uma análise séria do potencial do Sérgio Moro. Aguardemos o resultado aí da enquete que está sendo preparada. Agora, quem mexeu, e disse isso ontem, com o quadro político no Paraná, mexeu na profundidade absoluta. Eu concordo com o professor quando ele fala que o Moro é ex-perto, né? Porque ele é ex-tudo. Agora só falta ser ex-candidato a governo, ex-candidato também para o Senado e talvez aí ontem ex-marido, mas isso aí vai depender, lógico, da esposa. A palavra ex, temos ex-presidente, ex-capitão. Segura. Quem é Rafael? O Sérgio Moro já representou que ele não tem noção nenhuma da política.
Ele primeiro quer seguir de forma independente, que é uma coisa que é completamente equivocada da parte dele, porque política não se faz sem relacionamentos, sobretudo quando você necessita de um partido. Então, você simplesmente se filiar a outro partido sem, pelo menos, falar que queria sair do outro, como o Podemos já noticiou, né? Dizendo, olha, ficamos sabendo que o Moro não vai participar mais do Podemos porque ele se filiou no outro. Então, veja, não tem um relacionamento. O juiz, ele continua sendo juiz mesmo sendo esse, porque realmente é uma questão independente dele, dentro da política que precisa ter relacionamentos, e é uma coisa que ele não aprendeu ainda. Então, acho que se ele continuar nessa toada, nesse momento, do jeito que ele está indo, não vai dar certo, né? E vai sim se concretizar quando falam que ele nem para síndico de prédio ele vai ganhar, porque ele também vai ser ex-síndico, candidato a síndico. Rigon. Onde eu li algo interessante, a menina escreveu assim: tô com medo de chamar o Uber e vir o Sérgio Moro dirigindo. Mas ele como diz o Bernardo Melo Franco, ele é um sem-teto eleitoral. Você levando para coisa séria. Se o Bivar, que é o presidente nacional, falar assim, der carta branca ao Moro, porque agora ele virou, tá tudo mesmo balaio, né? Ele, Francisquinho Cassado, tá aquela turma toda boa que era 90% do lado do governo, tanto do Bolsonaro quanto do Ratinho. Mas se o Bivar der para ele autonomia, a gente pode ver esse trio aí, pode dar trabalho. O Álvaro pode ser candidato ao Senado, o Sérgio Moro ao governo do Estado, porque ele não vai bater de frente com o Dallagnol, eu acho muito difícil. Então a gente pode ter União Brasil, de repente, tendo candidato próprio a tudo. É uma possibilidade, depende de um cara chamado Luciano Bivar. Mais alguém sobre esse tema? Que daí a gente já vai girar aqui. Pamela, você... Não, já falei. Então vamos lá. Kim? Não, tá. Então, vocês não querem, então tá bom. Fernando Tupan, quer arrematar? Olha, o Moro é capaz de dividir votos com o Dallagnol, com certeza, Rigon. O Moro precisa sobreviver. Veja só o que está acontecendo. O Moro só não é candidato a presidente pelo União Brasil, porque a União Brasil está paquerando a vice do Bolsonaro e vai ganhar. Eu duvido que o Luciano Bivar vai sair candidato. A gente sabe, você sabe, Rigon, quem se lança a vice nunca chega a vice. Então, ele se lançou a presidente para negociar justamente a vice e espaço no futuro governo Jair Bolsonaro. Eu não acredito. Ai, meu Deus, 7 horas e 47 minutos. Repita. O assunto é muito sério, que os nossos ouvintes aqui, eles são muito criativos. O Rigon fez essa alusão aí, uma brincadeira ao Sérgio Moro. Eu quero achar que quem foi o GSO. Cuidado, se ele for Uber, vai errar a direção. Eu não acredito que vocês escrevem isso. Paulo, quando vamos ter aqui na Jovem Pan o Moro numa entrevista? Opa, não. Já teve. Mas olha, estamos conversando aí. Possivelmente a gente consiga trazer novamente aqui pra gente falar com ele sobre esses novos desdobramentos aí, agora falando de política regional.